Olá, produtor! Olá, entusiasta do agronegócio! Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante que está redefinindo o futuro da alimentação global. Estamos no limiar de uma nova era, onde a tecnologia não é apenas uma ferramenta auxiliar, mas o motor principal da transformação no campo. Esqueça a imagem nostálgica da agricultura como um setor puramente manual e dependente do clima. A agricultura moderna, a agrotecnologia, é um ecossistema complexo, inteligente e incrivelmente eficiente. Mas como chegamos aqui? E mais importante, para onde estamos indo? A nossa história começa, ironicamente, com desafios milenares. A humanidade sempre enfrentou a tarefa hercúlea de alimentar uma população crescente, lidando com pragas, doenças, secas, excesso de chuvas e solos desgastados. Por séculos, as inovações eram incrementais. Um arado melhor, uma nova técnica de rotação de culturas, o uso de adubos naturais. A Revolução Verde no século XX trouxe um salto significativo com sementes melhoradas, fertilizantes sintéticos e pesticidas, aumentando drasticamente a produtividade. Mas essa revolução também trouxe seus próprios desafios: impacto ambiental, dependência de insumos químicos, esgotamento de recursos hídricos e energéticos. E então, a tecnologia digital e a ciência de dados entraram em cena, não como uma substituição, mas como uma evolução necessária. A necessidade de produzir mais com menos, de forma sustentável e resiliente às mudanças climáticas, abriu as portas para a chamada Agricultura 4.0, a era da agrotecnologia. Pense nisso como uma narrativa épica. Os personagens principais? Sensores, drones, satélites, inteligência artificial, aprendizado de máquina, Big Data, Internet das Coisas, IoT, robótica, biotecnologia avançada e até mesmo blockchain para rastreabilidade. O cenário? O campo, agora transformado em um laboratório a céu aberto, uma fábrica de dados. O conflito inicial? A resistência à mudança, o custo de adoção, a necessidade de capacitação. Muitos produtores se perguntaram: como vou usar um drone? O que é análise de dados na prática? Minha propriedade é muito pequena para isso. Essas são barreiras reais, e a jornada da agrotecnologia é também a jornada de superá-las, de tornar essas ferramentas acessíveis e compreensíveis. A narrativa se desenvolve com a introdução de cada herói tecnológico. Vamos começar com os sensores. Pequenos, discretos, mas incrivelmente poderosos. Sensores de solo que medem umidade, temperatura, pH e níveis de nutrientes em tempo real. Sensores climáticos que monitoram vento, chuva, radiação solar. Sensores em plantas que detectam estresse hídrico ou nutricional antes mesmo dos olhos humanos perceberem. Esses sensores são os espiões do campo, coletando informações vitais minuto a minuto. Esses dados, por si só, seriam apenas números. Onde entra a inteligência? Aqui surgem os arquitetos, plataformas de gestão agrícola e softwares de análise de dados. Eles recebem o fluxo constante de informações dos sensores, combinam com dados de satélite, previsões do tempo, histórico da lavoura e criam um panorama detalhado e acionável. É como ter um agrônomo digital, 24 horas por dia, analisando cada detalhe da sua lavoura. A resolução para o conflito da informação bruta? A visualização intuitiva em mapas de calor, gráficos e alertas personalizados no seu smartphone ou computador. Você não precisa ser um cientista de dados. A tecnologia traduz os dados complexos em linguagem clara. Esta área do talhão precisa de irrigação. Aqui, há sinal de deficiência de nitrogênio. Cuidado, há risco de geada nesta madrugada. E os drones? Os drones. De meros brinquedos a ferramentas essenciais. Eles são os olhos no céu mais ágeis e próximos. Equipados com câmeras multiespectrais, podem identificar variações na saúde da vegetação que são invisíveis ao olho nu.
Podem mapear áreas com precisão centimétrica, auxiliar na contagem de plantas, avaliar danos por pragas ou eventos climáticos e até mesmo fazer aplicações localizadas de defensivos ou fertilizantes de forma ultra precisa. A narrativa do drone no campo é a da agilidade e da visão detalhada, alcançando cantos da propriedade que seriam difíceis de acessar a pé ou com equipamentos maiores. Satélites e imagens aéreas? Eles são os observadores de longa distância. Fornecem uma visão macro da propriedade ou até mesmo da região. São essenciais para monitorar grandes extensões, acompanhar o desenvolvimento da safra ao longo do tempo, identificar padrões em diferentes talhões e até mesmo prever a produtividade em escala regional. A combinação de dados de satélite, drones e sensores de solo cria uma trilogia de informações que oferece uma visão 360 graus da sua produção. Agora, a mente por trás de tudo isso, a inteligência artificial, IA, e o aprendizado de máquina, ML. Se os dados são o combustível, a IA, ML, é o motor. São elas que analisam volumes massivos de dados históricos e em tempo real para identificar padrões complexos, prever resultados e recomendar ações otimizadas. Por exemplo, a IA pode analisar anos de dados climáticos de solo e de produtividade para recomendar a melhor variedade de semente para uma área específica, a data ideal de plantio, a quantidade exata de fertilizante a ser aplicada e o momento certo para a colheita. A narrativa da IA na agricultura é a da sabedoria preditiva, transformando incertezas em probabilidades gerenciáveis. E a Internet das Coisas, IoT, no campo, é a rede de comunicação que conecta todos esses dispositivos. Sensores, estações meteorológicas, máquinas agrícolas, sistemas de irrigação, todos conversando entre si e enviando dados para a nuvem. Isso permite o monitoramento e o controle remoto de operações. Ligar ou desligar o sistema de irrigação pelo celular, monitorar a temperatura de um silo à distância, receber alertas automáticos sobre o funcionamento de um implemento. A IoT é a infraestrutura invisível que torna a fazenda verdadeiramente inteligente e responsiva. A robótica? A robótica na agricultura é a força de trabalho automatizada. Robôs já estão sendo desenvolvidos para tarefas como colheita de frutas delicadas, capina precisa que distingue ervas daninhas de culturas, semeadura autônoma e até mesmo para monitoramento de rebanhos. A resolução do conflito da escassez de mão de obra e da necessidade de precisão em tarefas repetitivas está na automação robótica. Eles trabalham incansavelmente, com precisão nanométrica e sem fadiga. Outro capítulo crucial na narrativa da agrotecnologia é a biotecnologia. Não apenas a modificação genética de culturas para resistência a pragas ou secas, que por si só já é uma área vasta, mas também o desenvolvimento de bioinsumos, fertilizantes biológicos defensivos à base de micro-organismos, sementes, tratadas com promotores de crescimento naturais. A biotecnologia, combinada com a agricultura digital, permite o uso mais inteligente e localizado desses insumos, reduzindo o impacto ambiental e os custos. A narrativa aqui é a da harmonia com a natureza, usando a biologia de forma otimizada pela tecnologia. E o blockchain? Como essa tecnologia de registro distribuído se encaixa? O blockchain entra na narrativa como o garantidor da verdade. Ele permite a rastreabilidade completa de um produto agrícola, desde a semente plantada, passando por todas as etapas de cultivo, processamento, transporte, até chegar à mesa do consumidor. Isso constrói confiança, garante a origem, a qualidade e a sustentabilidade da produção. Para o produtor, agrega valor ao seu produto. Para o consumidor, oferece transparência. É a resolução para o conflito da desconfiança na cadeia alimentar. A jornada da agrotecnologia não é isenta de desafios. A crise na narrativa inclui a necessidade de investimento, a conectividade no campo,
a famosa última milha da internet, a capacitação dos agricultores, a segurança dos dados e a adaptação das regulamentações. Superar essas barreiras requer colaboração entre empresas de tecnologia, instituições de pesquisa, governo e, claro, os próprios produtores rurais. A resolução desses conflitos está em andamento. Modelos de negócio flexíveis, como o aluguel de equipamentos de precisão ou plataformas de serviço, estão tornando a tecnologia mais acessível. Projetos de inclusão digital e capacitação estão levando o conhecimento ao campo. A infraestrutura de comunicação está melhorando, embora ainda haja um longo caminho. A segurança de dados está se tornando uma prioridade. O clímax dessa narrativa é o que chamamos de agricultura de precisão. Não é uma única tecnologia, mas a integração de todas elas. É a capacidade de gerenciar a lavoura em níveis microscópicos, aplicando o insumo certo, na quantidade certa, no local certo, no momento certo. Isso significa menos desperdício, menor impacto ambiental, maior eficiência no uso da água e da energia e, consequentemente, maior produtividade e rentabilidade. A agricultura de precisão é a vitória no conflito pela eficiência e sustentabilidade. Vamos detalhar um pouco mais a aplicação prática de algumas dessas tecnologias, vivenciando a narrativa no dia a dia da fazenda digital. Imagine a fase de planejamento. Antes de plantar, a IA analisa dados históricos de produtividade de cada talhão, informações do solo levantadas por sensores e satélite, e as previsões climáticas de longo prazo. A plataforma sugere quais culturas plantar em cada área, qual variedade específica usar e até a densidade de plantio ideal para maximizar o potencial produtivo e minimizar riscos. O conflito da escolha incerta, baseado apenas na experiência ou intuição, é resolvido pela análise de dados robusta. Isso é o mapa estratégico fornecido pela tecnologia. Durante o plantio, máquinas equipadas com GPS de alta precisão, RTK, e piloto automático garantem que as sementes sejam depositadas com espaçamento e profundidade ideais, minimizando sobreposição e falhas. Sensores na plantadeira monitoram a qualidade do plantio em tempo real, alertando o operador sobre qualquer anomalia. A narrativa aqui é a da precisão cirúrgica, transformando o plantio em uma operação exata. No manejo da lavoura, a tecnologia se manifesta de inúmeras formas. Mapas de calor baseados em imagens de drone ou satélite identificam áreas com menor vigor vegetativo. O produtor, ou um agrônomo consultor, pode então ir diretamente a essas áreas problemáticas para investigar a causa. Pode ser falta de água, deficiência nutricional, praga ou doença. Sensores de pragas podem alertar sobre a presença de insetos específicos. Plataformas de monitoramento de doenças, alimentadas por dados climáticos e modelos preditivos, podem avisar sobre o risco de desenvolvimento de patógenos. O conflito da detecção tardia de problemas é resolvido pela vigilância constante e preditiva da agrotecnologia. A irrigação, um dos maiores consumidores de água e energia, é transformada pela gestão inteligente. Sensores de umidade no solo em diferentes pontos e profundidades enviam dados em tempo real. A plataforma de gestão compara esses dados com a necessidade hídrica da cultura na sua fase de desenvolvimento atual e com a previsão do tempo. Sistemas de irrigação conectados, IoT, podem então ser acionados remotamente, aplicando a quantidade exata de água necessária, apenas onde e quando for preciso. Sistemas de pivô central, por exemplo, podem ter setores específicos irrigados com diferentes lâminas d'água, baseados nos mapas de necessidade. A narrativa da eficiência hídrica é um dos pontos altos da agrotecnologia. A adubação segue o mesmo princípio de precisão. Mapas de fertilidade do solo, criados a partir de amostras georreferenciadas e análise laboratorial, são combinados com mapas de produtividade histórica e dados dos sensores.
O resultado são mapas de aplicação variável. Máquinas agrícolas equipadas com distribuidores de fertilizantes de taxa variável utilizam esses mapas para aplicar diferentes doses de nutrientes em diferentes partes do talhão. Mais onde precisa, menos onde não precisa. Isso otimiza o uso de fertilizantes, reduz custos e minimiza o risco de poluição por excesso de nutrientes. É a narrativa da nutrição personalizada para cada metro quadrado da lavoura. O controle de pragas, doenças e plantas daninhas também se beneficia enormemente. Além da detecção precoce mencionada, drones e pulverizadores de precisão podem realizar aplicações localizadas. Alguns pulverizadores modernos utilizam câmeras e IA para identificar a planta daninha e aplicar o defensivo apenas nela, e não na cultura ou no solo adjacente. Isso pode reduzir o volume de defensivos utilizados em até 90% em alguns casos. A narrativa aqui é a da defesa cirúrgica, protegendo a lavoura com o mínimo impacto. A colheita, o momento de recompensar todo o trabalho, também é otimizada. Colheitadeiras modernas são equipadas com sensores de produtividade que geram mapas de rendimento. Esses mapas são cruciais para entender a variabilidade dentro de um talhão e planejar as ações para a próxima safra. Onde a produtividade foi baixa? Por quê? Foi o solo? O manejo? O clima? Os mapas de produtividade fecham o ciclo de dados e informação, alimentando o planejamento futuro. É a narrativa da colheita inteligente, que além do grão, colhe conhecimento. A gestão do rebanho, na pecuária, também entrou na era digital. Sensores em brincos ou coleiras nos animais monitoram sua saúde, comportamento, localização e até mesmo o seio. Bebedouros e coxos inteligentes controlam o consumo. Drones podem ser usados para monitorar o pasto e o bem-estar do rebanho à distância. Plataformas de gestão integram todos esses dados para otimizar a alimentação, a saúde e a reprodução do gado. O conflito da gestão baseada apenas na observação é resolvido pela vigilância contínua e baseada em dados. A narrativa da pecuária de precisão garante animais mais saudáveis e produtivos. A fase de pós-colheita e armazenamento também se beneficia. Sensores de temperatura e umidade em silos e armazéns monitoram as condições para evitar perdas por deterioração. Sistemas de ventilação e refrigeração podem ser acionados automaticamente com base nesses dados. A narrativa da conservação inteligente protege o investimento feito durante todo o ciclo produtivo. Apesar de todos esses avanços, é fundamental lembrar que a tecnologia é uma ferramenta. O personagem principal por trás de tudo isso continua sendo o produtor rural. É ele quem toma as decisões finais, quem entende o contexto local, quem adapta a tecnologia à sua realidade. A agrotecnologia não substitui a experiência e o conhecimento do campo, ela os amplifica e potencializa. A narrativa da agrotecnologia é, em última instância, a narrativa do produtor moderno, o produtor digital. O futuro da agrotecnologia promete capítulos ainda mais excitantes. Estamos vendo o desenvolvimento de robôs totalmente autônomos, capazes de realizar a maioria das tarefas no campo. Fazendas verticais urbanas controladas por IA, carne cultivada em laboratório, que se cruza com a biotecnologia e a sustentabilidade, e o uso massivo de dados genômicos de plantas e animais para melhoramento e manejo personalizados. A resolução final da narrativa da agrotecnologia é um sistema alimentar global mais eficiente, sustentável, resiliente e capaz de alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Mas essa resolução depende da superação contínua dos desafios. Garantir que essa tecnologia seja acessível a produtores de todos os tamanhos, desenvolver modelos de negócio que facilitem a adoção, investir em conectividade no campo e, crucialmente, capacitar as pessoas. A educação e o treinamento são peças-chave para que a narrativa da agrotecnologia tenha um final feliz e inclusivo.
A jornada da inovação na agricultura é uma história contínua. Cada sensor instalado, cada drone levantando voo, cada linha de código escrita para um algoritmo de IA é um novo parágrafo nessa narrativa em construção. É uma história de desafios superados, de conhecimento transformado em ação, de eficiência, que se traduz em sustentabilidade e rentabilidade. É a história de como a tecnologia está nos ajudando a cultivar não apenas alimentos, mas também um futuro melhor para o planeta. Para você, produtor, que talvez esteja se perguntando por onde começar, a narrativa sugere passos práticos. Comece pequeno. Identifique um problema específico na sua propriedade que a tecnologia pode ajudar a resolver. Pode ser a gestão da irrigação, o monitoramento de pragas em uma cultura específica ou a otimização da adubação. Busque informação, participe de eventos, converse com quem já usa a tecnologia, procure empresas e consultores especializados. A sua jornada na agrotecnologia é única, mas ela é parte dessa grande narrativa global de inovação. Não tenha medo de experimentar. O campo é o melhor laboratório. Comece com uma ferramenta, analise os resultados, aprenda e gradualmente incorpore novas tecnologias conforme elas façam sentido para o seu negócio. A adoção da agrotecnologia não é um interruptor que se liga de uma vez. É um processo, uma evolução constante. É como aprender um novo idioma. No começo é difícil, mas com prática, a fluidez vem. E com ela, novas possibilidades se abrem. Considere o impacto econômico e ambiental. A narrativa da agrotecnologia não é só sobre produzir mais, é sobre produzir melhor. É sobre usar menos água, menos energia, menos defensivos e fertilizantes. Isso não só reduz custos operacionais, mas também protege o solo, a água e a biodiversidade. É uma narrativa onde a rentabilidade caminha de mãos dadas com a sustentabilidade. O produtor que adota a agrotecnologia não é apenas um gestor, mas um guardião dos recursos naturais. Pense na rastreabilidade que o blockchain oferece. A capacidade de provar ao consumidor que o seu produto foi cultivado de forma responsável, com baixo impacto, em condições justas. Isso agrega um valor imensurável, especialmente em mercados exigentes. A narrativa da transparência e da confiança está se tornando cada vez mais importante na cadeia de alimentos. A agrotecnologia fornece as ferramentas para contar essa história de forma verificável. A capacitação, como mencionado, é um personagem crucial que precisa se desenvolver junto com a tecnologia. Cursos, workshops, tutoriais online, dias de campo demonstrativos, todas essas iniciativas são parte da formação dos heróis, os produtores e técnicos para que possam manejar as armas tecnológicas. A narrativa da educação continuada no campo é vital para o sucesso da agrotecnologia em larga escala. Olhe para o futuro com otimismo, mas com realismo. A agrotecnologia não é uma bala de prata que resolverá todos os problemas da agricultura da noite para o dia. Há desafios técnicos, econômicos e sociais a serem superados, mas a direção é clara. A integração cada vez maior da tecnologia no campo é inevitável e necessária para alimentar o mundo de forma sustentável. A sua participação, produtor, é fundamental nessa narrativa. Seja como um pioneiro que adota as inovações, como um observador que aprende com a experiência dos outros, ou como alguém que compartilha seu conhecimento e suas dúvidas. Todos nós somos parte dessa história. A agricultura brasileira, com sua vastidão territorial, diversidade de climas e culturas, e um espírito empreendedor latente, tem um potencial imenso para ser protagonista mundial na aplicação da agrotecnologia. Já temos exemplos notáveis de sucesso. Precisamos expandir essa realidade para um número cada vez maior de propriedades, de pequenos a grandes produtores. A jornada continua. A cada nova safra, a cada nova inovação lançada, a cada produtor que decide embarcar nesse caminho, um novo capítulo da agrotecnologia é escrito. É uma história de progresso, de superação, de inteligência aplicada à terra.
é a história do futuro que estamos construindo hoje no campo. Se este conteúdo ressoou com você, se despertou a sua curiosidade sobre como a tecnologia pode transformar a sua realidade no campo, ou se reforçou a sua crença no poder da inovação, considere-se parte dessa narrativa. Explore, aprenda, aplique, compartilhe. O futuro da agricultura é agora, e ele é digital. Lembre-se, a tecnologia está aqui para servir. Ela não substitui a sua paixão pela terra, o seu conhecimento empírico, a sua resiliência diante dos desafios do clima. Ela amplifica tudo isso. Ela te dá superpoderes de análise e ação. Ela te permite tomar decisões mais informadas, reduzir riscos, otimizar recursos e focar no que realmente importa. Produzir alimentos de qualidade, de forma sustentável, garantindo o futuro do seu negócio e do planeta. A narrativa da agrotecnologia é uma saga de transformação. Desde os primeiros passos hesitantes na adoção de mapas de produtividade até a integração completa de sistemas autônomos e preditivos. É uma história que envolve hardware e software, bits e hectares, drones e sementes. É a fusão do silício com o solo. Os desafios climáticos, como secas prolongadas ou chuvas torrenciais, tornam a agrotecnologia ainda mais crucial. Sensores de umidade e sistemas de irrigação inteligentes são a armadura contra a seca. Previsões precisas e ferramentas de monitoramento rápido são a capacidade de reação a eventos extremos. A tecnologia aumenta a resiliência da produção. A otimização do uso de insumos não é apenas econômica, é uma responsabilidade. Reduzir a quantidade de fertilizantes e defensivos que chegam ao ambiente é vital para a saúde dos ecossistemas aquáticos e terrestres. A aplicação localizada, guiada pela tecnologia, é um exemplo de como a narrativa da eficiência se encontra com a narrativa da preservação ambiental. O acesso à informação é democratizado pela tecnologia. Pequenos produtores que antes não tinham acesso a consultorias caras ou equipamentos sofisticados, agora podem usar aplicativos de smartphone para monitorar suas lavouras, acessar previsões climáticas localizadas, receber recomendações de manejo baseadas em IA e até mesmo vender seus produtos em plataformas online. A narrativa da inclusão digital no campo é um capítulo inspirador da agrotecnologia. A segurança alimentar global depende da capacidade de aumentar a produção de forma sustentável. A agrotecnologia é a ferramenta mais poderosa que temos para alcançar esse objetivo. Ela permite produzir mais na mesma área, com menos recursos e menor impacto. É a narrativa da abundância responsável. As universidades e centros de pesquisa são os laboratórios de inovação, onde novos capítulos dessa história estão sendo escritos. O desenvolvimento de novas variedades de plantas usando edição genética, CRISPR, a criação de micro-organismos mais eficientes para bioinsumos, o aprimoramento de algoritmos de IA para a detecção precoce de doenças, tudo isso alimenta a narrativa de um futuro ainda mais promissor para a agricultura. A cooperação entre os diferentes personagens, pesquisadores, empresas de tecnologia, produtores, governo, instituições financeiras, é essencial para que a narrativa avance. É um ecossistema de inovação que precisa funcionar em harmonia. Plataformas de dados abertos, financiamento para a tecnologia no campo, políticas públicas que incentivem a inovação, tudo isso acelera a jornada. A narrativa da agrotecnologia é, em sua essência, uma história de esperança. Esperança de um futuro onde a agricultura seja mais previsível, menos dependente de insumos químicos, mais resiliente às mudanças climáticas, mais rentável para o produtor e capaz de alimentar o mundo de forma segura e sustentável. É uma história que você pode ajudar a contar, seja como produtor, como pesquisador, como desenvolvedor, como investidor ou como consumidor consciente. Abrace essa jornada. Explore as possibilidades.
A agrotecnologia não é o futuro da agricultura. Ela é o presente que está moldando o futuro. Estamos apenas no começo dessa saga. Há muito mais por vir, muitas inovações esperando para serem descobertas e aplicadas. A próxima grande resolução de conflito, o próximo grande avanço, pode estar logo ali, no seu campo, esperando ser descoberto pela lente da tecnologia. Continue acompanhando o canal Mido Agrotecnologia para mais capítulos dessa história fascinante. Vamos juntos explorar as ferramentas, as técnicas, as inovações que estão transformando o campo e garantindo a produção de alimentos para as futuras gerações. A sua jornada na agrotecnologia começa ou continua agora. Que ela seja próspera e repleta de aprendizado e sucesso. Este é o poder da tecnologia a serviço da terra. A narrativa da inovação no campo segue firme e forte, e você é parte essencial dela. Prepare-se para os próximos capítulos. A revolução digital na agricultura continua, e estamos aqui para desvendá-la com você. O conhecimento é a primeira semente dessa nova era. Cultive-o.